Diz o texto: pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus, apoiado na extremidade do seu bordão. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te damos graças, Senhor, por mais um início de semana e pela oportunidade de continuarmos a analisar o texto da carta aos Hebreus. Nos ajuda, Senhor, nessa manhã a ser objetivos e claros quanto à exposição daquilo que a Tua Palavra nos traz, principalmente daquilo que devemos guardar no nosso coração, que é importante, é vital, é essencial para as nossas vidas. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Você pode ficar com o seu texto aberto. Agora hoje vou precisar bastante da mídia. São vários os textos que serão citados. Mas, meus irmãos, no último sermão, semana passada, nós que já estamos aqui pela quinta semana seguida, trabalhando aí capítulos 10 e 11, nós falamos a respeito da fé sendo a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. No versículo 1, falamos de dois dos seus efeitos, né? O bom testemunho por parte dos antigos, que eles receberam por meio da fé, e também o entendimento de que Deus é o Criador do universo. Depois nós citamos aqui alguns exemplos de fé: Abel, Enoque, Noé, e paramos em Abraão, que já é citado no versículo 8 e no versículo 11. Mas o versículo 17 continua, é o finalzinho da exposição do exemplo de fé de Abraão. Então nós começamos hoje, a partir dessa análise da fé dos patriarcas. Você vai ter Abraão sendo citado, Isaque, Jacó e posteriormente José. Num segundo momento a gente vai se deter na vida de Moisés, do versículo 23 até o versículo 30, e depois os demais exemplos de fé que mereciam destaque em um lugar na galeria dos heróis da fé, do versículo 31 até o versículo 40. Então vamos ao trabalho, porque ele é bem grande. Primeiramente, então, a gente olha para o versículo 17 até o 19, que a gente acabou de ler. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Isso aí a gente sabe perfeitamente no texto de Gênesis, que é citado esse momento em que é requerido de Abraão o seu filho da promessa. E ele, sem hesitar, vai até o monte, leva seu filho para ser sacrificado. E ele diz aqui no verso 18: embora Deus lhe tivesse dito por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Então Abraão sabia que era necessário que Isaque estivesse vivo para que essa promessa fosse cumprida, fosse levada a cabo. Se a promessa de Deus era, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada, em momento algum Isaque poderia ser morto. Mesmo sabendo disso, embora Deus lhe tivesse dito isso, Abraão, quando foi posto à prova, cumpriu. A sua intenção era sim de oferecer Isaque em sacrifício, até porque Isaque aqui vai aparecer como o unigênito. Ele era o seu único filho da promessa. Nem Eliezer, o servo de Abraão, nem Ismael, o outro filho, serviriam para o cumprimento da promessa. Isso aponta para Cristo, que nenhum da linhagem de Cristo seria suficiente para a promessa de nos dar a vida eterna, apenas Ele.
Não adiantava qualquer um dos seus irmãos, mesmo provenientes de Maria, não adiantaria para a promessa. Então, se Isaac morresse sem descendência, as promessas de Deus feitas a Abraão não se cumpririam. Como ele poderia ser de grande descendência, como as estrelas do céu e a areia da praia do mar, se o seu filho da promessa estivesse morto e não desse descendentes? Então, a prontidão de Abraão para sacrificar o filho da promessa em obediência à ordem de Deus era fruto da convicção de que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. Vem o versículo 19: ele levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos, e figuradamente ele recebe Isaac de volta dentre os mortos, porque mesmo que não tenha sido consumado o sacrifício, mas a intenção de Abraão o valeu como um sacrifício. Então, o simples fato de Abraão não hesitar em entregar o seu próprio filho em sacrifício, a sua intenção de obedecer a Deus, agindo pela fé, é tomada por Deus como se fosse o próprio ato efetivamente. A ressurreição de Isaac, então, era figurativa, mas ela aponta para os crentes que morreram na fé e que aguardam uma ressurreição literal. A fé que Abraão tinha e a certeza de que Deus pode ressuscitar os mortos, é a certeza que nós temos de que se nós morrermos sem que Cristo tenha voltado, nós ressuscitaremos primeiro. Na volta de Cristo, os mortos ressuscitarão primeiro. Se nós já estivermos mortos, nós seremos ressuscitados. Então veja, é essa ideia que Abraão tem de dizer: se eu entregar meu filho, Deus pode ressuscitar. Por quê? Porque no fim de todas as coisas, Ele ressuscitará todos os que já morreram. A minha geração, a geração anterior a mim, a geração posterior a mim, Deus tem o poder de fazer isso. Então eu não vou hesitar em entregar o meu próprio filho. E como Cristo mostra o seu poder de ressuscitar os mortos, ele começa consigo mesmo. Ele morre e ao terceiro dia ele ressuscita pelo poder dele mesmo. Então isso nos dá com toda a certeza a convicção de que se Deus nos pede algo dessa natureza, nós não temos o que temer, porque Ele é poderoso para ressuscitar dos mortos. E aí o versículo 20 nos traz o seguinte: pela fé Isaac abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Era também uma obra de fé conferir bênção para o futuro, porque enquanto a realidade não tenha ainda aparecido, se não apenas a mera palavra, então o predomínio exclusivo é necessariamente da fé. Quando você fala: meus filhos, eu vou abençoá-los e o seu futuro será assim, em nome de Jesus, você não está vendo a realidade, você não está vendo o que você está proferindo, mas você crê que pode ser daquela maneira pela fé. Não é que você está vendo hoje o seu filho extremamente longe dos caminhos do Senhor, cada dia menos interessado na palavra de Deus, e você, entre aspas, profetiza na vida dele. A gente utiliza muito essa palavra, né? Profetize na vida dele, diga que ele vai ser bom. Mas você está vendo que ele vai ser bom? Não, você está vendo a realidade que ele está longe dos caminhos do Senhor. E longe dos caminhos do Senhor, dificilmente alguém pode ser considerado bom nas suas atitudes, nas suas palavras. Porque o homem longe do Senhor, esse próprio texto de Hebreus nos mostra, quando ele não se entrega nas mãos de Deus, ele se entrega nas mãos do adversário. Não tem meio termo. Então ele não vai ser dominado pela vontade de Deus, mas dominado pelo pecado. E tudo que provém do pecado é mal. Não tem como ser diferente. Mas essa fé de Isaac é de dizer o seguinte: eu posso não estar vendo hoje, mas eu sei que Deus pode fazer diferente todas as coisas, novas todas as coisas. Às vezes quando você fala assim: esse meu menino vai ser uma bênção, e ele não está sendo, ele está lhe trazendo só tristeza e decepção,
é a sua vontade carnal de que você pare de ter problemas, de que você pare de ser chamado na escola para ser reclamado, de que você deixe de ser repreendido quando esse filho seu lhe faz vergonha na rua, essas coisas. Mas dificilmente passa na nossa cabeça o seguinte: eu vou falar ao meu filho que no futuro ele terá isso, isso e isso, porque eu creio no poder de Deus de transformá-lo do jeito que ele está. Mas é isso que deve estar no nosso coração. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Hoje ele está vendo uma coisa totalmente diferente, mas Deus pode mudar. Então nós vemos que essa bênção dependia da fé, porque a parte da palavra de Deus, Isaac não possuía absolutamente nada que pudesse transferir a seus filhos. E nós também temos muitos casos em que o que podemos deixar para os filhos? Absolutamente nada. Quantos foram dos nossos pais que disseram: meu filho, o que eu posso deixar para você é educação, então estude, porque se você estudar, você vai ter pelo menos um ofício e você vai poder sustentar no futuro. Então ele pensava no futuro, mas ele estava olhando para quê? Para esse plano aqui, ó. Como é que você vai ser sustentado no futuro? Você vai estudar, vai trabalhar, é tudo terreno. Mas quando ele diz o seguinte: olhe, eu não tenho nada para deixar a você, apenas a palavra de Deus, é bem diferente. Porque a palavra de Deus não só sustenta o nosso físico, mas o nosso espírito. E mesmo que o físico esteja abatido pela escassez, o espírito fortalecido é suficiente para nos deixar de pé. Então o fato de que Jacó possuiria uma terra frutífera e teria domínio sobre as nações, incluindo os descendentes de Esaú, faz parte dessa visão de que Isaac abençoou o futuro deles. Como seria o futuro desses dois irmãos? Seria o mais novo sendo dominante sobre o mais velho, possuindo terras, uma terra frutífera e tendo domínio sobre as nações, incluindo os descendentes do seu irmão. Isso está lá em Gênesis 27, 27 a 29, que você vai acompanhar aqui de lado. Ele se aproximou e o beijou. Quando sentiu o cheiro de suas roupas, Isaac o abençoou, dizendo: ele está abençoando quem? Jacó. Ele cheira a roupa do filho e diz: o cheiro de meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Quem trabalhava no campo? Esaú. Mas o cheiro estava na roupa de Jacó, porque sua mãe o havia preparado para aquele momento. Lembre-se, Isaac estava com pouquíssima visão. Ele diz: que Deus lhe conceda do céu o orvalho e da terra a riqueza, com muito cereal e muito vinho. Que as nações o sirvam e os povos se curvem diante de você. Jacó está recebendo então a promessa de que ele será dono de terras e dominará sobre várias nações. Seja senhor dos seus irmãos. Então Esaú estaria debaixo do cuidado de Jacó. E curvem-se diante de você os filhos de sua mãe. Malditos sejam os que o amaldiçoarem, e benditos sejam os que o abençoarem. Independente de ter acontecido como aconteceu, a bênção foi repassada e pela fé Jacó recebeu tudo o que seu pai proferiu no seu leito de morte. Pela fé, Jacó também, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José, versículo 21, e adorou a Deus apoiado na extremidade do seu bordão. Na sua bênção, Jacó então profetizou que os descendentes do filho mais novo de José superariam os do filho mais velho em número e influência. Isso aí está lá em Gênesis 48, 13 a 20. O próprio Jacó, a gente acabou de ler no versículo 20, era um irmão mais novo que fora elevado acima de um irmão mais velho. Gênesis 25, 23. Disse-lhe o Senhor: duas nações estão em seu ventre,
já desde as suas entranhas, 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Então aquilo que foi feito de Isaac para Jacó, passa agora de Jacó para José. E aí você percebe que os descendentes do filho mais novo de José superariam os do filho mais velho. Isso já era uma realidade anterior. O próprio Jacó era o irmão mais novo, que estava elevado acima de um irmão mais velho. Então há uma continuidade da promessa. Versículo 22. Pela fé José, no fim da vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca de seus próprios ossos. Então José lembrou a promessa do êxodo que inicialmente fora proferida a Abraão, muito antes do nascimento de Isaac. Gênesis 15, 13 e 14. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Então ele lembra dessa promessa do êxodo, que depois de 400 anos escravizados e oprimidos, a nação a quem eles serviram como escravos seria condenada, seria punida, e eles sairiam com os bens, e ele aguarda o seu cumprimento por mais de 4 séculos de opressão. E as instruções de José para que levassem os seus ossos à terra prometida expressavam fé em coisas que ainda não eram vistas. Ele diz aqui no texto de Êxodo 13, 19: Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem o juramento quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês, levem então os meus ossos daqui. Ele viu o êxodo sendo cumprido? Não. Mas ele disse: quando o Senhor certamente vier em auxílio de vocês, tirem os meus ossos dessa terra e levem para lá. Então ele deu instruções quanto aos seus ossos, instruções para depois de sua morte, pela fé, sabendo que Deus viria auxiliá-los e que depois de 400 anos de opressão naquela terra, os libertaria. Haveria o êxodo. Então isso aqui é muito forte, é você saber o seguinte: pela fé, mesmo depois de morto, vocês vão fazer a minha vontade. E a minha vontade é que os meus ossos não repousem aqui, mas eles sejam levados para aquela terra. Mas ele não viu, não estava nem perto de chegar aquele auxílio. Foram 4 séculos, mas ele tinha certeza. E essa certeza das coisas que nós não vemos, a convicção das coisas que nós esperamos, se chama fé. Então, pela fé, ele deu orientações quanto aos seus ossos. Lembre-se que a gente leu semana passada que Abel teve a sua fé reconhecida pelo Senhor. Ele foi reconhecido como justo, e ainda morto, ele fala. Ainda morto, aquilo que ele fez em vida, fala aos seus descendentes. José, mesmo morto, ainda falava. Ecoou no ouvido daqueles homens, e Moisés levou os seus ossos, porque havia sido prometido pelos israelitas, havia sido jurado por eles, quando José falou a respeito dos seus ossos, que eles sim o levariam. Então essa é a parte que nós vemos aqui, os patriarcas sendo colocados como exemplos de fé, e as promessas sendo cumpridas na vida deles, justamente porque eles tinham essa convicção. Mas agora a gente vai para Moisés. A partir do versículo 23 a gente vai ler até o 30. Hebreus 11, 23 diz o seguinte: pela fé Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum,
e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou porque via aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé o povo atravessou o mar vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Pela fé caíram os muros de Jericó depois de serem rodeados durante 7 dias. Então, primeiro, pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, porque eles viram que a criança não era uma criança comum, e eles não temeram o decreto do rei. Então vamos aqui por partes nesse versículo. Primeiro, é uma descrição de Êxodo 2, versículo 2, que diz o seguinte: e ela engravidou. Quem engravidou? Quem era a mãe de Moisés? Joquebede. Joquebede engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela escondeu por 3 meses. Está aqui o relato, Êxodo 2, versículo 2. Só que aí diz o seguinte, que eles viram que não era uma criança comum. Os pais de Moisés entenderam quando viram que aquela criança desempenharia um papel especial no plano redentor de Deus, justamente nesse êxodo que tanto se falava na época de José. José esperou por isso. José, pela fé, acreditou que haveria esse momento, e viria pela mão de quem? De Moisés. Então, pelas mãos de Deus, por intermédio de Moisés. Só que havia um decreto do rei, e diz o versículo 23 que eles não temeram o decreto do rei. Que decreto era esse? Êxodo 1, versículo 16 e versículo 22. No versículo 16 diz: quando vocês ajudarem as hebreias a dar luz, palavra do decreto para as parteiras, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Esse é o primeiro ponto. Versículo 22. Por isso o faraó ordenou a todo o seu povo: lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Então não tinha escapatória. Primeiro, se as parteiras verificassem que era menino, deveriam matar. Mas digamos que alguma delas teria compaixão da criança e a escondesse. Aí ele dá uma ordem para todo o povo: menino recém-nascido, pegue e jogue no rio Nilo. Agora, menina, deixem viver. Por isso eles esconderam por 3 meses. E como foi difícil, né? Esconder uma criança que chora, uma criança que berra quando está com fome, uma criança que começa a querer se movimentar com 3 meses, já ficando mais grandinha. Mas tudo isso foi feito pela fé. Então, se é feito pela fé, Deus honrou e fez com que aquela criança ficasse 3 meses sem que ninguém achasse. Só que a gente sabe o que acontece depois. Ele é colocado no cestinho e ele não é jogado no Nilo, ele é colocado para que as águas o levem até a filha do faraó. O versículo 24 diz que Moisés, já adulto pela fé, recusou ser chamado filho da filha de faraó. Versículo 25, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. O versículo 24 começa pela fé. O versículo 26 termina porque contemplava a sua recompensa. Ele, pela fé, agiu de determinada forma, porque ele contemplava a sua recompensa. Ele contemplava de que maneira? Ele olhava para o futuro.
Ele não olhava por agora. Se ele fosse olhar para o tempo presente, quem era Moisés no tempo presente? Filho da filha de Faraó. Qual é o seu local de habitação? Um palácio. O que ele tem a desfrutar? Riquezas e o melhor da terra, porém construídas em cima do pecado. E o que tinha do outro lado? Um povo sofredor que precisava ser libertado, um povo que estava sendo oprimido há muitos e muitos anos. Então, pela fé, ele recusa ser chamado de filho da filha de Faraó. Ele sabe as suas raízes e ele volta para o seu povo, preferindo ser maltratado com eles a desfrutar desse pecado durante algum tempo. Ele poderia muito bem desfrutar de tudo que tinha por ali e dizer: eles que esperem a vinda do Senhor com o seu libertador. Mas era ele que deveria ser o que libertaria aquele povo. Mas ele rejeita os tesouros do Egito. Ele sofre a vergonha de estar ao lado do seu povo sendo oprimido, sofrendo insultos por causa da sua fé. A decisão de Moisés de rejeitar esses tesouros do Egito e sofrer o chamado opróbrio de Cristo, deveria então encorajar aqueles que haviam perdido os seus bens e sofriam insultos por causa da sua fé. Aqui a gente viu que os hebreus, versículo 33 e 34 do capítulo 10, nos primeiros dias sofreram perseguição, sofreram insultos, foram oprimidos. Mas o autor aos hebreus os chama a perseverança na fé. Por que eles deveriam perseverar na fé? Porque Moisés deixou tudo, perseverou na fé, sofreu com os seus, para que lá na frente viesse a recompensa. Então, o tempo todo nós percebemos que os exemplos de fé não olham para o presente, não se firmam nas coisas que se veem, eles se firmam no futuro e olham para a futura recompensa. É o eterno esperar, mas por algo que você sabe que vai vir. É complicado explicar isso para alguma pessoa. Vai dizer: você vai ficar esperando a vida toda. E muitos desses terminaram a sua vida e não receberam, mas continuaram esperando e vão receber. Essa é a certeza que eles têm. Pela fé, eles irão receber o que foi prometido. Então, a audiência original de Hebreus, na qual a identificação com Cristo significava a expulsão do arraial de Israel, precisava estar disposta a suportar a sua desgraça. E aí vai ser visto mais na frente, Hebreus 13:13. Então, é importante que a gente perceba o seguinte: está fácil hoje, não está? A gente sobe à igreja, a gente prega a palavra, a gente escuta, a gente canta, a gente se reúne, a gente faz coisas externas na igreja, tem programações toda semana, a gente participa de programações de outras igrejas amigas. Está tranquilo, você vai sair daqui, não vai ter policiais aí na porta para lhe pegar porque você terminou o culto de adoração ao Senhor. Mais tarde você vai poder vir para a igreja do mesmo jeito, não vai ter nenhum problema de você vir até aqui, não vai ter barreiras aqui dizendo assim: se você é crente não pode passar. Está muito tranquilo. Mas vai vir também um tempo que nós vamos passar algumas desgraças, e nesse tempo é necessário que a gente esteja disposto a suportar pela fé. E a fé não aponta para o hoje, a fé aponta para a eternidade. Hoje a gente pode sofrer, mas pela eternidade a gente vai reinar junto com o Senhor. É essa a nossa esperança. Então o povo de Deus em cada geração precisa estar igualmente disposto a suportar a desgraça por amor a Jesus. É necessário, se você diz eu amo o Senhor, você precisa suportar tudo por amor a Ele. Então isso traz um peso ao coração da gente, quando a gente abre a boca para dizer eu amo o Senhor. Isso está incluso também sofrer por Ele. Isso está incluso suportar a humilhação por conta do amor que você tem a Ele. Então a escolha de Moisés exemplifica a certeza do que ele esperava, visto que ele olhava para frente. Ele tinha a certeza, ele contemplava a sua recompensa. Versículo 27,
Pela fé ele saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Então, com frequência, meus irmãos, esse versículo 27 é um pouco mais difícil da gente avaliar. Por quê? Porque com frequência é entendido como uma referência à primeira vez que Moisés deixou o Egito. Então Moisés escolheu identificar-se com o seu próprio povo e se posicionar contra os egípcios. E ele mata um egípcio e tem que fugir. Então, sobre a sua partida, Êxodo 2,14 diz que ele temeu. Então veja, quando diz aqui o versículo 27 que ele, pela fé, saindo do Egito, não temendo a ira do rei, quando ele mata o egípcio e foge, Êxodo 2,14 diz que ele temeu. Então isso é difícil para a gente dizer que essa fuga é a primeira vez que Moisés deixa o Egito. Se esse versículo se refere à fuga para Midian, a expressão não ficando amedrontado talvez se refira à fé que Moisés tinha no plano redentor de Deus. Então, humanamente ele temeu? Sim. Mas ele não ficou amedrontado, ou seja, estático, parado, ele não deixou de agir, não deixou de sair daquela terra, porque ele tinha uma fé inabalável no plano redentor de Deus. Embora ele tenha experimentado a ansiedade muito natural de que o faraó lhe fizesse mal se ele permanecesse no Egito, ele não temeu que a sua comissão divina de resgatar o povo de Deus estivesse em perigo. Então, eu me coloquei contra os egípcios, eu matei um egípcio, tenho que fugir, porém, eu sei que o faraó pode até me trazer algum tipo de resposta a isso, pode vir alguma rebordosa com relação à minha atitude, porém eu não vou perder a minha fé de que o plano divino de resgatar o seu povo vai ser colocado em vigor. Esse plano vai acontecer. Então, com essa esperança nos propósitos de Deus, ele deixou o Egito e permaneceu em Midian. Mas ainda é possível que este versículo se refira ao Êxodo, quando Moisés estava evidentemente sem medo. No momento em que de fato ele sai com o povo para atravessar aquele mar, medo nenhum havia no seu coração. Então você pode considerar as três questões. Em todas elas, mesmo que diga que ele temeu, mas dentro do seu coração não havia temor, porque havia maior confiança no propósito de Deus. Veja que isso pode se aplicar na nossa vida no momento em que nós passamos por determinadas situações e que ela traz naturalmente ansiedade e pavor. Mas isso não pode ser maior no nosso coração do que a nossa confiança no poder e nos propósitos divinos. Então, o cristão não pode ser paralisado pelo medo ou paralisado pela falta de confiança em Deus, porque muito mais poderoso do que todas as adversidades e obstáculos que estão diante de nós é aquele que nos chamou a andar por Ele e para Ele. Então, veja só, ele, de maneira geral, não teve medo, de fato, mas ele seguiu pela fé, saiu do Egito, perseverou, porque ele via aquele que é invisível, ele olhava para Deus. Pela fé ele celebrou a Páscoa, versículo 28, e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Então, aos olhos dos judeus, essa expressão de celebrar a Páscoa deve receber grande peso no enaltecimento da fé, porque para eles a Páscoa era o principal sacrifício e da mais elevada consideração. No meio de tudo aquilo, ele celebra a Páscoa. Ele podia até temer, mas ele tinha confiança de celebrar a Páscoa. E por que cita-se aqui a questão de ele celebrar a Páscoa e não outras pessoas? Porque pelo texto nós vamos ver que a Páscoa é instituída por meio dele. É ele o primeiro que celebra, juntamente com o povo de Deus. Mas também fala aqui que ele fez a aspersão do sangue. Então ele instruiu que o sangue marcasse os umbrais das casas de Israel.
E ele antecipou a destruição vindoura dos filhos primogênitos da terra e o livramento das famílias israelitas naquele evento horrível. Então ele celebra a Páscoa e diz: meus irmãos, coloquem sangue, vocês vão aspergir sangue nos umbrais das suas portas. E quando vier aquele momento de matança dos primogênitos dessa terra, o anjo da morte não vai atingir as casas que estiverem marcadas com esse sangue nos umbrais de suas portas. Então ele aqui antecipa a destruição dos filhos primogênitos dos egípcios e o livramento das famílias israelitas desse evento horrível. Esse foi outro ato de confiança no que ainda não era visto, porque o que era certo, que todos os primogênitos que ali estavam seriam mortos. Qual é a palavra dele? Pela fé, coloquem sangue nos umbrais das portas. Sangue? Nos umbrais das portas? Por quê? Tenha certeza que Deus vai livrar os filhos de vocês. É uma medida muito simples, né? Não vai custar nada para vocês. Vocês vão pegar um pouco de sangue e vão passar nos umbrais das portas. Só isso. Mas descansem no Senhor. Vejam o livramento antes que ele venha. É muito fácil você, depois que o livramento acontece, você dizer assim: foi Deus que me livrou. E antes de ver o livramento, você dizer: mas Deus vai me livrar, eu confio nele. Você não está vendo nada, você está vendo que a morte está chegando. Mas ele não olhou para a morte, ele olhou para o livramento de Deus. E aquelas famílias de fato tiveram seus primogênitos preservados. Versículo 29, pela fé o povo atravessou o mar vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. É verdade que muitos dentre aquela multidão eram descrentes, como é verdade que muitos na nossa grande multidão, chamada povo evangélico brasileiro, também são descrentes, não tem essa fé inabalável no Senhor. Mas Deus concedeu, mediante a fé dos poucos, como tem feito ainda hoje, que toda a multidão atravessasse o mar em seco. Porque veja o seguinte: por mais que aquele povo não tivesse a fé inabalável no Senhor, mas sofreu junto com os outros, estava junto, não saiu, não retrocedeu. E a palavra é simples: você precisa ter fé e não retroceder, porque daqueles que retrocedem o Senhor não se agrada. Muitos não tinham aquela fé tão poderosa, mas através do exemplo dos seus companheiros, veio a perceber a força dessa fé, e a força que há naquele que nos colocou a fé no coração. Então, nesse momento, a gente percebe que por mais que alguns não fossem o ideal de filhos de Deus, mas ele concedeu que todos passassem o mar em seco. E aqui você vai ter a distinção entre o que é fé no mandamento de Deus, por parte dos israelitas que seguiram cruzando o mar, da presunção dos egípcios que se atreveram a fazer a mesma coisa, só que sem fé. Essa é a grande diferença. Então você vê, a presunção dos egípcios trouxe condenação. Eles achavam que pela sua força, pela capacidade dos seus cavalos, das suas carruagens, eles atravessariam o mar. Eles achavam que a vitória seria certa, porque eles eram poderosos. Mas humanamente, eles, mesmo que percebessem isso, só poderiam passar se fosse pela fé. Mesmo que humanamente você seja muito poderoso, você só vai conseguir sair das situações da sua vida se for pela fé. Não é pela força, não é pelo entendimento, não é pela condição financeira, é pela fé. Então a presunção só trouxe condenação, enquanto que os outros, os israelitas, mesmo que humanamente considerassem impossível atravessar o mar vermelho, atravessaram em pé enxuto porque foram pela fé. Então aquilo que a gente acha que é impossível, pela fé a gente pode contemplar que é possível
se a gente entrega nas mãos de Deus. E aquilo que às vezes a gente acha que é totalmente possível, não será, se nós tentarmos fazer da nossa maneira, sem ser pela fé. Versículo 30, pela fé caíram os muros de Jericó depois de serem rodeados durante 7 dias. A posição que Moisés detinha como líder foi passada a Josué, e este introduziu o povo de Israel na terra prometida. A gente já está aqui para Josué 6. O primeiro grande obstáculo à conquista da terra foi vencido pela fé, sem nenhuma batalha. Eram as muralhas de Jericó. Deus ordenou a todos os homens de guerra que cercassem seus muros uma vez por dia, e no último dia 7 vezes. Então, para a tristeza de pastor Rony, quantas vezes foram cercados os muros de Jericó? 13. Durante 6 dias, uma vez ao dia, e 7 vezes no 7º dia. Então foram 13 voltas, para que no final fosse feito o quê? Barulho, muito barulho, tanto barulho, que aquelas muralhas caíssem. Eu vou falar a verdade aqui, meus irmãos. Vocês hoje cercariam uma muralha e ficariam dando voltas nela e depois começariam a gritar, se alguém mandasse? Não parece algo infantil? Não parece algo assim sem nexo? Você vai ali, por exemplo, para o Forte dos Reis Magos, lá no Rio Grande do Norte. Aí você vai ficar dando voltas durante 6 dias, de segunda a sábado. Aí no domingo você vai dar 7 voltas, morto e cansado, e quando terminar vai gritar, vai fazer panelaço, vai buzinar e o forte vai cair. Você vai dizer, não vou fazer isso não. O nome dele não é forte? Aquilo é uma fortaleza, não vai cair com grito não. Mas não caiu com grito. Não caiu por conta das rodadas dos israelitas não. Caiu por conta da fé. Pela fé caíram os muros de Jericó. É o que diz o autor aos Hebreus. O que pode parecer algo totalmente sem nexo, é o que Deus usa para fazer o propósito dele. Deus ordenou. A andança poderia ser totalmente infantil e sem sentido, mas a obediência à ordem divina, o levar a sério daqueles israelitas, mostrou que era possível ter sucesso no que havia sido prometido pelo Senhor. Josué 6, versículo 2. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Ele não disse que entregou? E depois ele disse como entregou. Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E os muros caíram pela fé. Mas nós temos demais exemplos e já vamos caminhando aí para a parte final do texto, do 31 até o 40. Versículo 31 nos diz o seguinte: pela fé a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Veja só, aqui quando se fala a respeito de Raabe como prostituta, obviamente é se referindo ao modo de vida dela antes de aceitar, de abraçar a fé. Isso aí no texto de Josué 2, do 8 ao 11. Mas isso também serve de testemunho da graça ilimitada de Deus. Por que Raabe está na galeria dos heróis da fé, se foi uma prostituta? Porque, para além disso, essa mulher recebeu ali aqueles que eram da parte de Deus. Ela não temeu e abriu a sua casa e preservou a vida deles. E a graça de Deus é tão ilimitada que ela pode se estender para redimir qualquer pecador, seja ele quem for, tenha feito o que tenha feito, e levantou a dignidade eterna. Ela sim foi uma pessoa devassa, uma pessoa que vivia fora dos caminhos do Senhor, mas o Senhor estende a sua graça sobre aquela vida, que obedece às suas indicações pela fé, redime aquela pecadora
e a levanta novamente. Não levanta só seu rosto, que deveria andar cabisbaixa por conta da vergonha, da forma como os outros a viam, mas levanta toda a sua estrutura, principalmente o seu espírito, para que ela possa estar eternamente com o Senhor. Desse modo aqui nos dá a entender o seguinte, meus irmãos, que não interessa o que você fez para trás, não interessa quem você foi, por onde você andou, o que interessa é o que acontece com sua vida depois que Cristo te encontra e te salva, e o Espírito te regenera e você passa a ser uma nova criatura. Se é nova criatura, tem coisas novas sendo feitas e as coisas velhas se passam. Você não olha mais para o passado para não lembrar do seu pecado e para não se martirizar com o que você fez. Você olha para frente pela fé, sabendo que agora é Deus que faz na sua vida. Versículo 32 até o 34. Que mais direi? Depois de tantos exemplos, o autor aos Hebreus vai dizer: que mais eu direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, de Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram a força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Ele disse: não tem tempo, mas continua falando. E de fato, se a gente for ficar falando, a gente não vai passar só essa manhã, ou só as 5 semanas que eu já estou aqui falando. É a vida toda, porque exemplos de fé nós temos aqui. Se nós formos olhar para a vida de cada um dos nossos irmãos, nós temos exemplos de fé. Nós temos exemplos de coisas que Deus fez na sua vida que eram humanamente impossíveis. Mas por que aconteceu? Fé. 2 letrinhas, pequena, né? Que se for tão pequena como um grão de mostarda, você diz àquele monte: vai para lá, e ele vai. Você não precisa ser um herói da fé, você precisa ter fé, e ele faz muito mais do que aquilo que nós pedimos e pensamos. Então aqui ele fala do período que vai transcorrer de Josué até Davi, quando o Senhor levantou os juízes para governarem o povo, tais como os 4 que ele vai mencionar. Menciona Gideão, Baruque, Sansão e Jefté. São 4 juízes, e a gente sabe que pela história dos juízes, cada um desses era levantado para trazer o povo de volta à obediência ao Senhor. Todas as vezes que eles caíam e que aquele círculo vicioso era iniciado, um daqueles homens era levantado para que de fato o povo voltasse à normalidade na sua adoração e na sua vida cristã. Certamente era algo muito fora do comum, muito fora da curva, Gideão e 300 homens atacando o exército inimigo. 300? Não, meu filho, isso é apesar de milhares. Não, foi preciso 300, com fé. Basta isso. A gente não diz que um com Deus é maioria? Imagine 300. Suficiente. Você vê que Baraque estava longe de se equiparar aos seus inimigos, mas ele foi governado pelo conselho de uma mulher. Sansão era um camponês que não recebera nenhum treinamento para o uso de armas, a não ser os implementos agrícolas. O que ele poderia fazer contra os conquistadores tão experimentados? O que ele vai fazer contra exércitos? Ele não sabe nem pegar numa arma, mas pela fé uma queixada de jumento mata 1000. E pela fé também 2 colunas foram suficientes para matar mais gente na sua morte do que durante toda a sua vida, no último exercício de fé daquele homem. Quem a princípio não haveria condenado os feitos de Jefté como sendo temerários, quando ele declarou que seria o vingador do seu povo, cuja esperança já tinha ido embora há muito tempo. Todos esses homens tomaram a Deus como seu guia, e eles foram encorajados pela sua promessa.
e fizeram aquilo que o Senhor havia ordenado. Eles foram honrados com a evidência do Espírito Santo. Esses homens foram guiados pelo Espírito de Deus, e agora eles são evidenciados novamente como pessoas que tiveram fé. Tudo que eles fizeram e que era digno de louvor, o autor aos Hebreus vai atribuir pela fé, ainda que não houvesse entre eles nenhum cuja fé não haja fraquejado. Esses homens aqui tiveram seus momentos de dúvida, seus momentos de fraqueza, eles tiveram seus momentos de hesitação, mas mesmo assim, aquilo que eles fizeram em nome do Senhor e pela fé, é digno de nota. Com Davi, o autor vai incluir todos os bons reis, e aí eles adicionam Samuel e os profetas. Em resumo aqui, o propósito é mostrar que o reino de Judá foi fundado sobre a fé, e perseverou na fé até o último dia. E quando ele fala que eles obtiveram promessas, o cumprimento das promessas, versículo 33, eles viram as respostas às promessas específicas ao longo da jornada. Eles não viveram pela fé somente sem ver as coisas acontecerem. Eles viviam pela fé e várias coisas iam acontecendo e fortalecendo a fé deles. Mas eles continuavam aguardando com fé a promessa da vinda de Cristo. Eles já tinham promessas pontuais sendo cumpridas, mas ainda havia aquela que eles esperavam com mais fé e com mais anseio, que era a vinda de Cristo. As promessas feitas a Abraão foram parcialmente cumpridas nesse mundo, quando os seus descendentes se multiplicaram. E eles viveram na terra prometida, mas uma vez que essas promessas se referiam à realidade celestial, o descanso de Deus, eles só poderiam ser cumpridas quando Cristo viesse. E muitos desses aqui não estavam mais na terra quando Cristo veio, e nem por isso deixaram de esperar. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. O Senhor sempre estendeu a sua mão para levantar os santos, onde quer que fossem abatidos. O Senhor os socorreu em todas as suas debilidades, e eles recobraram plena força e seguiram adiante. Versículo 35. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Vamos lembrar de 2 exemplos, pelo menos, de que isso aconteceu. A viúva de Sarepta, no texto de 1 Reis 17 a 24, teve de volta o seu morto. E a sunamita em 2 Reis 4, 8 a 36. Estava morto, mas reviveu. E quem fez reviver, o fez pela fé. Homens de fé, que pediram a Deus que os fizesse reviver, e Deus assim os fez. Mas o texto ainda diz também que uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Aqui, meus irmãos, quando ele fala disso, é interessante que nossa Bíblia não contém esses textos que aqui são citados, porque são partes históricas presentes apenas em livros apócrifos. Mas aqui, quando ele fala de que uns foram torturados e recusaram ser libertados para alcançar uma ressurreição superior, ele fala dos heróis e patriotas macabeus do século II. Houve a revolta dos macabeus por volta de 167 a.C. até 157 a.C. 10 anos de batalha ferrenha. E aí essa revolta só é escrita depois do fechamento do Antigo Testamento, mas se você abrir uma Bíblia católica, você vai ter lá o registro em 2 Macabeus 6:7. Veja, não tem um poder de ser uma palavra inspirada, mas tem a sua validade histórica. E o autor aos Hebreus usa a validade histórica daquele relato para dizer que naquele segundo século várias pessoas se envolveram nessa revolta, foram torturadas, e recusaram ser libertadas. Por quê? Porque diziam o seguinte: eu não quero passar pela morte agora, dessa maneira,
sendo libertado e morrendo de causas naturais. Pode continuar me torturando. Eu quero morrer como um mártir. Por quê? Porque eu espero uma ressurreição bem superior. Não adianta eu morrer agora e ser ressuscitado, ou simplesmente esperar que alguém venha até o meu encontro na minha casa, coloque as mãos sobre mim e eu possa ressuscitar. Eu estou esperando a vinda de Cristo e a ressurreição para todo sempre. É isso que eu espero. Então, a referência também se aplica a incontáveis crentes, conhecidos e desconhecidos, que demonstraram a sua fé ao perseverar em meio a provações e aflições severas. Ela se aplica aos nossos irmãos nigerianos, que têm suas pernas quebradas em praça pública, que são queimados em praça pública por grupos terroristas, aos nossos irmãos que estão sendo torturados dia após dia na janela 10/40 e que não pedem que sejam libertados, mas estão perseverando na fé, esperando a ressurreição superior ao final de todas as coisas. E a gente, quando orar, não peça que Deus os liberte, mas que dê graça e fortifique a sua fé, porque eles servem sim de exemplos de fé, não só para nós, mas para os outros que estão lá, que ainda precisam ouvir da palavra de Deus. As suas vidas falarão muito alto, e o testemunho de fé deles haverá de alcançar ainda muitas pessoas. Mas diz o versículo 36, outros enfrentaram zombaria e açoites. Jeremias 20, versículo 1 e versículo 2, mostra essa realidade. Quando o sacerdote Pazu, filho de Imé, o mais alto oficial do templo do Senhor, ouviu Jeremias profetizando essas coisas, mandou espancar o profeta e prendê-lo no tronco que havia junto à porta superior de Benjamim no templo do Senhor. É isso que acontece muitas vezes. E não pense que isso aconteceu só com Jeremias. Isso ainda acontece hoje. Pessoas que podem ser açoitadas e ser vítimas de zombaria só porque estão pregando a palavra. Alguém ouviu Jeremias profetizando essas coisas. Obviamente ele não creu. Obviamente ele não tinha a menor intenção de levar em consideração as palavras de Jeremias, mas mandou espancá-lo e prendê-lo no tronco. Outros foram apedrejados, diz o versículo 37, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Zacarias, filho do sacerdote Joiada, foi morto por declarar a verdade. Texto de 2 Crônicas 24, 20 a 22. Segundo a tradição, Isaías foi cerrado ao meio no reinado do ímpio Manassés. Outros foram mortos a fio da espada, estavam andando errantes, não tinham muitas vezes o que comer, estavam necessitados, afligidos, maltratados, farrapos de gente, externamente, mas internamente estavam inteiros, pela fé que tinham. E por isso mesmo o versículo 38 diz que o mundo não era digno deles, eles vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Aonde quer que os servos de Deus vão, eles levam consigo a sua bênção como a fragrância de um precioso incenso. Por mais que eles estivessem maltratados, afligidos e necessitados, por onde eles passavam, eles exalavam o bom perfume de Cristo. E o mundo não era digno deles. O mundo não é digno daqueles que se colocam à disposição de Deus para fazer a sua vontade e promover a sua glória. Foi assim, levando esse bom perfume de Deus,
que a casa de Potifar recebeu a bênção divina em virtude de José, que Sodoma teria sido salva caso se encontrassem nela somente 10 justos. Ainda que o mundo rejeite os servos de Deus como se fosse um lixo, o fato de não poder aturá-los deve ser levado em conta como seu castigo, porque juntamente com eles acompanha alguma bênção divina. O mundo nos rejeita, o mundo olha para nós como pessoas insuportáveis, que só falam de Deus, que só falam dessa tal bênção que eles têm, e ainda chamam os outros de bênção, que aí é que dá raiva nesse povo mesmo, né? Quando a gente chega e diz assim: tudo bem, bênção? E aí aquela pessoa diz assim: que bênção que nada, o dia hoje está péssimo. Ele não tem o que oferecer para a gente oferece o que tem, a bênção de Deus, a palavra de Deus, a fé em Deus. Eles não nos aturam, não nos toleram, mas esquecem que o fato de nos rejeitar faz com que não só perca o contato conosco e com a palavra de Deus, mas perdem de vista a bênção divina, que só vai receber quem foi alcançado pela palavra e teve a fé colocada no seu coração. É o castigo deles, é nos rejeitar e não ter essa bênção, é nos rejeitar e não ser encontrados, atraídos pela palavra de Deus. Versículo 39, a gente está finalizando. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé, no entanto nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. E agora? Todos receberam bom testemunho por meio da fé, mas nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Parece que a gente chega ao final disso tudo com uma palavra não muito interessante, não muito animadora. Eles receberam um bom testemunho, ou seja, eles foram reconhecidos como pessoas de fé, mas nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. E agora? Nem todos os heróis da fé experimentaram triunfo sob as suas circunstâncias, mas todos foram abençoados por Deus. E sabe por que eles nem todos eles receberam o que havia sido prometido? Esse versículo 39 não pode ser lido sem o 40. Deus havia planejado algo melhor. Eles não receberam em terra o que havia sido prometido, mas eles estavam esperando na terra para receber aquilo que seria entregue nos céus. Como diz o versículo de número 35, alguns recusaram ser libertados para alcançar uma ressurreição superior. Eles sabiam que Deus havia planejado algo superior, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. O cumprimento para eles, assim como para nós, acha-se em Cristo, que é a ressurreição e a vida. Essa é a ressurreição que nós esperávamos. Ele é a ressurreição e a vida, João 11, 25 e 26. Ele não só traz vida, mas ele nos traz a ressurreição e a certeza de uma vida eterna com Deus. Todas as pessoas da fé que já tinham passado adiante olhavam para Deus, colocavam a sua fé nas promessas de Deus. O cumprimento das promessas de Deus para eles vem agora em Cristo, e a sua redenção também se completa nele. Quando Cristo sangra na cruz do Calvário, a quem ele salva? Só os que estão presentes? Só os que vão vir? O seu sacrifício salva no presente, no futuro, mas também salvou para o passado. A salvação na pessoa de Cristo é esse pêndulo. Ela atinge os que esperavam pelo Messias que havia de vir, atinge os que creram que Cristo era o Messias naquele tempo, e atinge os que já receberam o Messias e creem que ele já veio e voltará uma segunda vez para buscar todos aqueles que nele tiveram fé.
Que assim sejamos e que esperemos a redenção final de nossos corpos para a glória de Deus.